Fala galera, começando mais um vídeo aqui no podcast e hoje a gente vai falar sobre Sanji. Sanji, que é o meu personagem preferido da obra desde o começo. Luffy não conta, né? Então Sanji é o meu personagem preferido dos Mugiwaras desde o começo, porém, mesmo sendo o meu personagem preferido e que eu considero, já vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar, o personagem mais desenvolvido, ou pelo menos dos mais desenvolvidos de toda a história, ainda existem alguns problemas com o personagem que eu vou trazer aqui e que a tripulação também vai comentar e que a gente espera que Oda resolva isso até o final da história. Eu vou falar inclusive como eu imagino que isso poderia ser feito. Então deixa o like, espalha pra galera, é importante. A gente vai continuar aqui com o projeto. Sexta-feira, logo pela manhã cedo, vai ter review do novo capítulo. A gente não lê spoiler, então a gente não faz ideia do que vai acontecer. E espalha o vídeo pra galera para continuar crescendo aqui o podcast. Eu sou Leonardo Santiago e tá começando mais um vídeo por aqui. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais. É a mesma coisa, pou.di.cast, não tem erro. Vamos falar agora de Sanji, né? Sanji, que é o cozinheiro da tripulação, todo mundo sabe, e que teve vivências bem diferentes. Lucas Big, aqui do podcast, vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as relações familiares que ele teve, e que ele teve, na verdade, 3 relações familiares, né? Teve com a Germa, teve com Zeff e teve com os Mugiwaras. Esse desenvolvimento de Sanji é muito bom. Ele tem um background muito mais desenvolvido, por exemplo, do que Zoro. Eu não tô fazendo aqui de Zoro contra Sanji, pelo amor de Deus, eu não sou desse time. Só tô dizendo que Zoro, pra mim, ainda precisa de um pouco mais de aprofundamento e a gente já começou a ver isso em um ano, o que é bom. E Sanji teve um arco todo voltado para ele, né? Então é até meio injusto de comparar. Fato é que ele tem um background interessante, é um personagem muito gentil, todo o conceito do cozinheiro que não usa as mãos para lutar, que a gente já conhece, é muito bom. Porém, existem alguns problemas com Sanji. Para mim, Sanji tem 2 grandes problemas. Vamos lá. O primeiro, a relação dele com os Okamas. O segundo, a questão do assédio. Vou começar pelo segundo e depois vou falar da questão dos Okamas. A gente sabe que na cultura japonesa sempre tem um personagem taradão. Mestre Kami era assim, a gente sabe disso. E Oda foi assistente de Akira Toriyama, então me parece que é um pouco cultural. Porém, eu não consigo aceitar, claro, dentro da cultura que a gente está inserido, um homem invisível dentro da sauna, ou melhor, de onde as mulheres estavam tomando banho. Isso não é normal, isso pra mim é um pouco chato, já tá perdendo a graça, inclusive, desse Sanji extremamente tarado, pervertido. Pra mim, tá passando já do ponto, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece. É cultural do Japão, né? Eu acredito que isso vai ficar com Sanji até o final. Mas eu já reitero que eu não gosto muito disso. E aí, a gente tem a relação dele com os Okamas, que é bem problemática. Eu vou trazer um texto aqui de Diogo. Diogo, que foi inclusive meu colega na pós-graduação aqui na UFBA, aqui em Salvador. O texto dele foi sobre o mês do orgulho LGBT e essa representatividade em One Piece. Vou colocar aqui pra gente ver. E aqui ele destaca pontos positivos, como, obviamente, Bon Clay. Logicamente, Bon Clay é um grande acerto de Oda. A gente sabe que alguns shonens não têm essa representatividade, shonens da mesma época, ou até um pouco depois, como ele cita aqui, One Piece, Bleach, realmente tinham alguns problemas com relação a isso, mas em One Piece as inspirações são muito bem feitas, o nível 5.5 foi muito bem pensado, muito bem representado e não foi representado de forma pejorativa. Oda trabalha muito o conceito de diversidade na obra e isso é escancarado no protagonista, que não tem preconceito com ninguém. Ele chama um esqueleto pro bando, ele tem Bon Clay como um grande amigo, fica muito claro pra gente que ele não tá nem aí pra isso. Porém, da mesma forma que Oda trabalha muito bem essas questões, a gente tem a questão de Sanji no Okama Land, né? Sanji em Kamabaka é realmente algo que eu não suporto. A reação dele, ele se refere ao lugar como um inferno e os personagens têm um grande estereótipo ofensivo, como o próprio Diogo retrata aqui no texto, e que eles procuram converter homens héteros. Sanji, em algum momento da história, inclusive, acaba sendo convertido até receber a notícia de Luffy, né? Enfim, não gosto muito disso. Quando ele descobre, ele reage com terror, ele sente uma dor no coração, e aí falam que é a piada, né? Sente uma dor no coração quando os Okamas ajudam ele em Sabaody, mas de qualquer forma eu não gosto disso. Eu vou deixar para que a tripulação também fale um pouco mais sobre isso, eles vão mandar um áudio, eu vou colocar aqui no vídeo. Uma forma que eu vejo
de Oda conseguir consertar isso, vai fazer com que Sanji seja salvo pelos Okamas na Grande Guerra. Ele pare finalmente com essa besteira, um Ivankov da vida chegue e salve ele, ou algo desse tipo. Eu acho que já deu, essa piadinha já deu, e ele tem que sim sentir um baque. O personagem precisa mudar isso e agir como seu capitão, que trata todo mundo como igual. Vamos ouvir agora o áudio de Lucas Big, vamos nessa. Salve, tripulação! Aqui quem fala é Big, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as três famílias de Sanji. É isso mesmo, três famílias. Como o Léo já comentou, Sanji é o personagem melhor trabalhado na obra e tem um background vasto para a gente entender o contexto dele. Então vamos falar um pouco das famílias. A primeira família é a família Vismoke, da qual ele não se orgulha muito. Sua família de sangue o tratou de forma desumana por anos, e ele carrega um profundo rancor por conta da morte trágica da sua mãe. Isso faz com que Sanji, ainda criança, criasse seus próprios valores sobre família e confiança. Isso muda drasticamente quando ele conhece Zeph, um antigo pirata que decide abrir um restaurante chamado Baraki. Com este novo pai, Sanji aprende sobre novos valores. Aprende o conceito de honra, o conceito de respeito, aprende a nunca usar as mãos numa batalha. Porém, ele mal sabia que um certo capitão borrachudo faria mudar completamente seus valores, e ele jamais esqueceria disso. Os Mugiwara são certamente o grupo que se tornou a casa do nosso cozinheiro, que o fizeram amadurecer até este cozinheiro maravilhoso que nós conhecemos hoje. Os Mugiwara certamente são o grupo que se tornou a família principal do nosso cozinheiro. Sanji teve poucas referências femininas durante toda a sua história. Então podemos presumir que tudo que ele aprendeu sobre mulheres, ele aprendeu com outros homens. Entretanto, não se pode justificar seu comportamento no mínimo desrespeitoso ao invadir a intimidade de mulheres durante toda a obra a esse histórico de aprendizado. O preconceito é trabalhado em todas as suas faces na obra de Oda. Porém, o que falta nesta obra irreverente e altamente crítica é acertar os botões do nosso personagem cozinheiro, fazer com que esse histórico, cheio de percalços, sirva como um motivador de tratamento respeitoso, como com purinho ou Holy Cake. Nosso sonhador do All Blue pode ser muito mais do que mais um clichê para um mangá japonês. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo por aqui. Eu quero saber o que é que vocês acharam. Para aprofundar mais sobre o tema, não é o meu lugar de fala, eu sei muito bem disso, mas é algo que me incomoda e eu gostaria de trazer aqui para debate. Tamo junto, um abraço.